A gente abre esta edição do Bom Dia Brasil com a informação de que o site The Intercept publicou ontem à noite em rede social novas mensagens atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e ao procurador Deltan Dallagnol. Na conversa, há referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Então vamos direto para Brasília. Juliana Morrone tem os detalhes aí do que mais foi divulgado. Juliana, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Olha, o diálogo publicado pelo site The Intercept teria ocorrido no dia 22 de abril de 2016. Vamos ver o diálogo. Segundo o site, o procurador Deltan Dallagnol teria dito: "Caro, conversei com o ministro Fux novamente hoje. Reservado, é claro." O ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori Zavascki fez queda de braço com o juiz Moro e viu que se queimou, e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Fux disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Risos. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições, em especial no novo governo. Segundo o site, Moro teria respondido: "Excelente. In Fux we trust", que quer dizer: "No Fux nós confiamos." O gabinete do ministro Fux diz que não vai comentar. O gabinete de Sérgio Moro também disse que não vai comentar. E o Ministério Público de Curitiba também disse que não fará comentários a respeito dessa nova divulgação. O site The Intercept publicou ontem trechos completos dos diálogos que tinha divulgado no domingo. Os diálogos se referem à reportagem cujo título é "Chats privados revelam colaboração proibida de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol na Lava Jato", em que, segundo o site, seriam mostrados comportamentos proibidos e antiéticos entre o então juiz e o coordenador da Lava Jato. O site diz que tomou essa decisão em nome da transparência e esclarece que publica apenas a íntegra dos diálogos privados, que eles consideram relevantes à reportagem. O site adverte que não se trata das conversas completas entre Moro e Dallagnol, porque ainda trabalham em outras apurações que têm por base essa íntegra e porque excluíram conteúdo de teor apenas pessoal. Um exemplo é que no domingo o diálogo referente à libertação de Alexandrino Alencar era assim descrito: "Seria possível apreciar hoje?" E Moro responde: "Não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia." 9 minutos depois, Moro, segundo o Intercept, adverte a Dallagnol: "Teriam que ser fatos graves." Agora, o diálogo ganha alguns detalhes a mais, sem mudança fundamental de sentido. Deltan diz: "Caro, STF soltou Alexandrino. Estamos com outra denúncia a ponto de sair e pediremos prisão com base em fundamentos adicionais na cota. Se você puder decidir isso hoje, antes do plantão e de eventual extensão, mandamos hoje. Se não, enviamos segunda-feira. Seria possível apreciar hoje?" Minutos depois, Moro responde: "Não creio que conseguiria ver hoje, mas pensem se é uma boa ideia." E em seguida: "Teriam que ser fatos graves." O mesmo procedimento ocorre no detalhamento dos diálogos referentes aos seguintes assuntos: reclamação de Moro contra recursos do Ministério Público, reclamação de Moro quanto à demora entre uma operação da Lava Jato e outra, e em reação à sugestão de Moro para investigar uma testemunha sobre troca de titularidade de propriedades relativas ao filho do ex-presidente Lula. Em meio a estes, há diálogos inéditos que Intercept não considerou relevante publicar no domingo, como, por exemplo, uma discussão entre Moro e Dallagnol sobre levantamento de sigilo de um determinado processo. Nesses diálogos inéditos, o Intercept não aponta nem indica nenhum tipo de irregularidade. Moro diz: "Na segunda, acho que vou levantar o sigilo de todos os depoimentos do FB, ou seja, Fernando Baiano. Não vieram com sigilo, não vejo facilmente risco à investigação. E já estão vazando mesmo. Devo segurar apenas um que é sobre negócio da Argentina e que é novo. Algum problema para vocês?
Deltan diz: já respondo. E cerca de 1 hora depois, o pessoal até agora pediu para manter o sigilo do caso de Pasadena, pois pediremos BA, ou seja, busca e apreensão. Se quiser abrir vista, nós nos manifestamos. Moro responde: já foi aberto vista ontem. À noite, Deltan afirma: pessoal está fazendo análise criteriosa e vai pedir de mais alguns depoimentos. Em seguida, Moro diz: os deletados já sabem que são delarados a tempo. E Deltan completa: mas a divulgação dificulta BA e especialmente prisão. Eles virão explicar, peticionar, entrarão com HC, etc. Falo sem estudar o caso e repassarei sua consideração. Há ainda diálogos inéditos em que Deltan Dallagnol detalha a Moro a delação da Odebrecht, elogia a atuação do então juiz, chamando de grande brasileiros e pede que ele tenha mais cautela com a sua segurança. Também, nesses diálogos, o site Intercept não aponta nenhuma irregularidade, apenas os descreve. O ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol não se pronunciaram sobre as publicações, mas eles têm dito que, embora não possam reconhecer a autenticidade e a fidedignidade dos diálogos, não há nada neles que seja irregular ou impróprio. Ana, Chico. Juliana, as investigações iniciais mostram que o ataque de hackers a autoridades ligadas à Operação Lava Jato foi mais amplo do que se imaginava, né? Quem mais foi alvo desses hackers, hein? Ô Chico, atingiu também um grupo de integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público. Foi um único contato, segundo o procurador José Robalinho. Ele, que foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores, disse que recebeu anteontem um áudio de alguém que se passava pelo colega, o procurador Marcelo Weitzel, que é do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele disse que estranhou. O hacker insistiu para que Robalinho criticasse a Lava Jato e informou rindo: não sou Marcelo, sou o hacker. Quer falar comigo? Eu não tenho ideologias, não tenho partidos, não tenho lado, sou apenas um funcionário de TI, Tecnologia da Informação. Tive acesso a tudo. O hacker não disse o que era tudo. Robalinho falou que ligou para o colega Marcelo Weitzel para contar o que tinha acontecido. A assessoria de Weitzel confirmou a informação no Telegram e disse que medidas estão sendo definidas. As investigações mostram que o ataque de hackers foi mais amplo do que se suspeitava e atingiu também um grupo do Telegram de integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho já tinha decidido na segunda-feira apurar se procuradores da Lava Jato, que tiveram conversas supostamente vazadas, cometeram falta funcional. Deu prazo de 10 dias para eles se explicarem. Até agora, há inquéritos abertos pela Polícia Federal no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo e aqui em Brasília. É o que cuida da invasão no celular do ministro Sérgio Moro. Mas a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu que a polícia unifique as investigações sobre os ataques cibernéticos a integrantes do Ministério Público e pediu também a apuração sobre o caso do procurador Marcelo Weitzel. Invadir, hackear celulares e ter acesso a dados privados é crime. O artigo 154-A do Código Penal diz que é crime contra a inviolabilidade de segredos invadir dispositivo informático alheio conectado ou não à rede de computadores mediante violação indevida de mecanismos de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, com pena de 3 meses a 1 ano mais multa. Ontem, a Câmara aprovou um convite para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, dar explicações no dia 26 de junho sobre os diálogos com Deltan Dallagnol. Será uma audiência conjunta de 3 comissões da Casa. Antes, na próxima quarta-feira, ele já confirmou que vai se explicar no Senado. Acho que é um debate que nós temos que fazer no sentido de aprofundar o processo democrático brasileiro. Não é possível no futebol um juiz conversar com o capitão do time adversário e determinar aquilo que ele vai apitar.
Isso vale para o sistema jurídico brasileiro. No domingo, o site Intercept divulgou diálogos entre procuradores da Lava Jato e o ministro Sérgio Moro, que mostrariam o então juiz orientando procuradores, o que a Constituição brasileira veda, tal como destacado pelo Intercept ao publicar as mensagens. Moro fez ontem mais um relato ao presidente Jair Bolsonaro. Ele e o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, foram ao Palácio do Planalto informar os primeiros passos da investigação sobre a invasão dos celulares. À noite, depois de mais um dia sem se manifestar sobre o vazamento de conversas entre o ministro Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, o presidente Bolsonaro foi ao estádio Mané Garrincha acompanhado de Moro para assistir ao jogo entre Flamengo e o CSA de Alagoas. Também ontem, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, falou sobre as mensagens. Disse que circunstâncias não vão prejudicar a Lava Jato. A Lava Jato é uma realidade e não acredito que esta realidade venha a ser afastada por qualquer circunstância conjuntural. A operação trouxe um novo padrão normativo, jurídico, portanto, e também de natureza ética ao Brasil e à administração pública. E tenho confiança plena de que isto não é suscetível de qualquer retrocesso. A Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba disse em nota que os novos ataques confirmam a possibilidade de hacker fabricar diálogos usando perfis de autoridades. Os procuradores afirmam que a divulgação de supostos diálogos obtidos por meio absolutamente ilícito, agravada por esse contexto de sequestro de contas virtuais, torna impossível aferir se houve edições, alterações, acréscimos ou supressões no material alegadamente obtido. Além disso, diálogos inteiros podem ter sido forjados pelo hacker ao se passar por autoridades e seus interlocutores. Uma informação conseguida por um hackeamento traz consigo dúvidas inafastáveis quanto à sua autenticidade, o que inevitavelmente também dará vazão à divulgação de fake news. Ainda segundo a nota, o ataque em grande escala, em plena continuidade, envolvendo integrantes do Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo e imprensa, revela uma ação hostil, complexa e ordenada, típica de organização criminosa, agindo contra as instituições da República. É necessário não apenas identificar e responsabilizar o hacker, mas também os mandantes e aqueles que objetivam se beneficiar desses crimes a partir de uma ação orquestrada contra a Operação Lava Jato. O Telegram informou que foi alvo ontem de um poderoso ataque cibernético, mas que a situação parece estar estabilizada. Segundo a empresa, os usuários afetados podem enfrentar problemas de conexão, mas os dados estão seguros. Um site que monitora o funcionamento de aplicativos mostrou que usuários nos Estados Unidos e aqui no Brasil foram os mais afetados.